Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. 2 Coríntios 2, versículos 5 ao 11, diz assim a palavra: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que vos confirmei para com ele o vosso amor. E foi por isso que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, e se alguma coisa eu tenho feito, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Pai Celestial, aqui estamos nós, te bendizemos pelo culto, pelo louvor e por tudo quanto fizemos até aqui. A minha oração agora, pelo Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ouvir o que vamos ouvir nessa manhã. Ajuda-nos e abra-nos o coração, porque nem isso podemos fazer. Se o Senhor não abrir e não ouvirmos a tua voz, e a partir daí não decidirmos, estamos mortos. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos entender o contexto aqui do que Paulo disse. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo tratou sobre um problema de um jovem que havia cometido o pecado de incesto. E o que é isso? Ele estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Isso é incesto. Levítico 18:5, a lei, ela condenava o incesto. Então Paulo dá ordem expressas à igreja de Corinto a disciplinar o membro faltoso. E ele faz três coisas em 1 Coríntios capítulo 5. Primeiro, 1 Coríntios 5:5, ele diz assim: entregue-o a Satanás para a destruição da sua própria carne. O que significa isso? Discipline-o. Mais nada. Discipline-o. Depois ele diz em 1 Coríntios 5:7, a segunda coisa: lançai fora o velho fermento. E depois ele diz em terceiro lugar, em 1 Coríntios 5:13, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então primeiro discipline-o, lance fora o velho fermento, e aí Paulo diz assim: expulse-o da igreja. Lance-o fora, porque ele não quis se arrepender. Tudo bem até aqui? Entregue-o a Satanás, discipline-o. Lance fora o velho fermento. E terceiro, mande-o embora, porque ele não quis se arrepender. Paulo agora, no texto lido, ele volta a falar sobre a necessidade de disciplinar esse membro faltoso. E à guisa de introdução, eu destaco três coisas. A primeira, irmãos, atente-se por favor. A primeira está no versículo 5 que lemos, isso é só introdução. É que o pecado não tratado produz tristeza nos obreiros de Deus. Paulo diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Notem algo aqui. Paulo suporta com alegria os açoites, as prisões, as ameaças, as privações e a própria morte.
Mas o pecado não tratado o deixa profundamente triste. Que interessante. Ele suportou com alegria tudo, mas o pecado não. O pecado o deixou triste. Irmãos, eu tenho dito algo a vocês desde a minha vida, a vinda para cá, para essa igreja. A paz a qualquer custo não é um princípio bíblico. Eu vou repetir. A paz a qualquer custo não é um princípio bíblico. Sabem por quê? Porque não pode haver paz espiritual sem a verdadeira pureza. E onde está isso, pastor? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu não posso querer ter paz com todos a qualquer custo, porque a paz com todos não é bíblica. Quando a paz com todos for sacrificada pela santidade, ela precisa ser jogada por terra. Eu não posso ter paz com todos os membros da igreja, porque se a paz com o membro da igreja sacrificar a santificação, eu estou em pecado. 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 Então, problemas varridos para debaixo do tapete costumam se multiplicar e criar conflitos ainda maiores. Primeiro, o pecado produz a tristeza nos obreiros de Deus. Segundo, o pecado não tratado produz tristeza na igreja de Deus. Ele diz assim, na última parte do versículo 5, digo que em parte a todos vós, igreja. O mais interessante é que no começo, a igreja de Corinto, em vez de sentir tristeza, lamentar e chorar pela condição vergonhosa desse jovem incestuoso, diz 1 Coríntios 5, 1 e 2, que ela se vangloriou do pecado de incesto. Já pensou num negócio desse? Em vez de chorar, lamentar e sentir tristeza, você se vangloriar do pecado? Contudo, a tristeza de Paulo, diz o texto que lemos, que atingiu a todos os crentes. Amado, o pecado oprime a igreja. O pecado tira a alegria e a força da igreja. O pecado afasta a presença de Deus da igreja e a torna frágil e vulnerável a todos os ataques de Satanás. O pecado não tratado produz tristeza nos obreiros de Deus e até hoje produz. Segundo, o pecado não tratado produz tristeza na igreja de Deus. E terceiro, o pecado precisa ser confrontado e o faltoso precisa ser disciplinado. Olha o versículo 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Irmãos amados, a disciplina é um ato responsável de amor. 1 Samuel 2:29. O sacerdote Eli foi acusado de amar mais os seus filhos que a Deus. Porque deixou de discipliná-los, eles pereceram. Quem ama, disciplina. A disciplina é o remédio amargo que traz alívio para a igreja e restauração ao faltoso. João Calvino, que eu leio muito, ele disse: ele considerava que a correta aplicação da disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. Eu vou repetir. Ele disse
que a correta aplicação da disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. Ou seja, a igreja que não disciplina é falsa. Falsa. Dito isso, eu quero ver com vocês 2 pontos importantes. Irmãos, o primeiro, a disciplina, quando necessária, precisa ser aplicada. Doa a quem doer. Por quê, pastor? Porque o pecado não tratado produz tristeza nos obreiros de Deus. O pecado não tratado produz tristeza na igreja de Deus. Vocês têm notado porque algumas igrejas estão tristes? Pecado não tratado. Igrejas vulneráveis, frágeis, ela está aberta a tudo e o pecado não é tratado. Precisa existir a disciplina, diz o Senhor. Agora um segundo ponto. Além da disciplina necessária, há um perdão restaurador. Esse é o tema da mensagem. Um perdão restaurador. Irmãos, escuta agora. Isso é interessante. Depois de falar da disciplina, quando ela é necessária, Paulo trata da questão agora do perdão e da restauração. Paulo insta ou instou a congregação a perdoar esse homem e fundamentou essa admoestação em 3 motivos incontestáveis. O primeiro motivo está no versículo 7, acompanhe. É que o perdão traz conforto e libertação da tristeza. 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo contrário, notem, a disciplina alcançou o propósito desejado. E esse homem que praticara tal loucura e se insurgira contra Paulo, está agora quebrantado e arrependido. Notaram? A disciplina funcionou. Ele estava quebrantado e arrependido. A tristeza excessiva, diz o texto, que estava lhe consumindo a sua alma. Irmãos, a palavra consumido aqui do versículo 7 é katapino. Era usada em pelo menos 2 significados. Era empregada para animais que devoravam a sua presa, consumiam. E também quando as ondas grandes ou correntes de águas fortes engoliam pessoas ou objetos. Isso é consumir. Você já foi consumido alguma vez quando você fez algo que não deveria fazer e sentiu remorso? É o mesmo sentimento que estava tomando conta desse jovem que havia praticado o pecado de incesto. Agora, Paulo, como um pastor de almas e grande terapeuta que Paulo era, ele exorta a igreja a perdoar e confortar esse irmão imediatamente.
imediatamente. A palavra conforto que Paulo usa no versículo 7 de conforto, de confortá-lo, é paraclesis, é abraçá-lo, consolá-lo. Não é mandá-lo embora. Abraçá-lo, consolá-lo, exortá-lo. Porque o sentido da palavra exortação não é criticar, é abraçar, é trazer para perto. Era uma palavra usada para os discursos de líderes que se animavam mutuamente. Irmãos, o objetivo da punição não era a vingança, mas a restauração. A princípio, a disciplina não é para matar, mas é para salvar, é para curar. Quando um pastor disciplina alguém, não é para matar, é para curar. A pessoa às vezes está doente e ela precisa ser disciplinada. E eu preciso dizer algo aqui que muitos acreditam, e em nome de Jesus me ouça: ministério não cura ninguém. Eu vou repetir, por favor, escuta. Trabalhar para Deus não vai curar ninguém. Às vezes, a pessoa precisa de banco mesmo. Não é hora de trabalhar, é de sentar. Deus não chama ninguém doente para o ministério. Doentes precisam ser tratados e não trabalhar. Doentes, remédio. Pecado, disciplina. Trabalho, gente sã. O homem precisa ser reintegrado, diz Paulo, antes que sua demasiada tristeza o leve ao desespero, afastando-o da comunhão redentora da igreja para sempre. Para sempre. O perdão traz cura e conforto. O perdão é o cancelamento de dívida. E eu vou dizer algo aqui. Existem irmãos dentro da igreja que estão doentes, porque não perdoam aqueles que Deus perdoou. Eles são juízes. Eles apontam o dedo. Em vez de receber, eles expulsam. Eu não vou lá porque aquele irmão caiu e ele está no ministério. Quem sou eu e quem é você para apontar o dedo para alguém? Quem somos nós? Diz Paulo. O perdão traz conforto e libertação da tristeza, diz o Senhor. Ele precisa ser reintegrado, diz a Escritura, se houve arrependimento sincero. Segundo, é que o amor deve ser ministrado aos que arrependidos se voltam para Deus. Irmãos, eu senti tanta tristeza ao escrever tudo isso aqui que vocês não têm ideia. Mas pensa numa tristeza, porque a igreja está andando pelo lado contrário. Exatamente o contrário. Olha o que Paulo diz agora, olha o versículo 8. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso ódio. Opa, não é o vosso ódio não, perdão. É o vosso amor. Amor. Eu rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A igreja não deveria apenas perdoar o faltoso,
mas ministrar a ele a abundância do seu amor. Queridos, há amor em nós. O amor sara as feridas, restaura. Sabe o significado de 1 Pedro 4,8? O amor cobre uma multidão de pecados. Sabe o que significa? Quem ama não lança no rosto do outro o que ele fez. Isso é o que esse texto significa. Quem perdoa, ama. Paulo diz: ame-o. Já pensou amar um incestuoso? Irmãos, entrem no texto. Nós estamos ouvindo aqui escritura, não é um conto da Ana Maria Braga. Isso aqui é escritura. Paulo diz: ame aquele que vocês mesmos expulsaram da igreja. Abrace agora aqueles a quem vós mesmos expulsaram. Traga-os de volta. E ame-os. Terceiro, vamos relembrar. O perdão traz conforto e libertação da tristeza. O amor precisa ser ministrado aos que arrependidos se voltam. Amor. Amor. E terceiro, é que a restauração deve ser uma atitude coletiva de toda a igreja. Olha o 10, o final. Por causa de vós, Paulo dizendo, por causa de vós, ó Corinto, o fiz na presença de Cristo. A restauração, a comunhão da igreja, deve ser uma atitude de toda a igreja na presença de Cristo. Toda a igreja. Toda. A igreja precisa estar unida tanto no processo de disciplina, quanto da restauração. Toda a igreja. Primeiro, quando for necessário, discipline. Segundo, perdoe a quem for necessário. E terceiro e último lugar, há uma ameaça muito perigosa agora. A ameaça está no versículo 11. Ô Paulo, você pode nos dizer por que nós de fato temos que perdoar? Pois não, ó Nazareno, eu vou lhes dizer. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Meu Deus. Para quê, Paulo? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Irmãos, a palavra alcance vantagem, ou tirar vantagem do versículo 11, é pleonekteo. Era usada para uma fraudação arrogante de uma pessoa, frequentemente mediante a meios desonestos. Ou seja, Satanás alcança vantagem sobre nós, quando a igreja deixa de disciplinar os faltosos, e quando ela deixa de restaurar os arrependidos. Eu vou repetir.
Satanás alcança vantagem sobre nós, sobre a igreja, quando ela deixa de disciplinar os faltosos e quando ela fracassa em restaurar os arrependidos. Poderíamos parar por aqui, vocês não acham? Mas não. Aí eu pergunto a vocês, não me responda. Satanás tem alcançado vantagem sobre nós? Sim ou não? Satanás está à frente de nós? Sim ou não? Satanás tem alcançado vantagem sobre a nossa igreja local? Sim ou não? Sobre ministérios aqui da igreja? Sim ou não? Onde ele está? Na frente ou atrás? Ah, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Paulo diz para os coríntios, e para nós, primeira igreja do Nazareno aqui em Londrina, que esse irmão arrependido precisava ser perdoado, consolado, amado e restaurado. Do contrário, Satanás alcançaria vantagem sobre a igreja. Do contrário, ele vai dar de goleada em vocês, diz o Senhor. João Calvino entende que Satanás pode alcançar vantagem sobre a igreja de duas formas. Primeira, quando ela se torna rigorosa demais, a ponto de não restaurar o faltoso arrependido. E segundo, quando a igreja permite que a dissensão ou a divisão se levante entre irmãos. Senhor, nos ajuda. Há 3 pontos aqui e eu encerro. Primeiro, todos no versículo 11. Satanás alcança vantagem sobre a igreja quando ela deixa de ser uma comunidade terapêutica. Irmãos, a igreja só tem 2 categorias de pessoas: perdoadas e perdoadoras. Só 2: perdoadas e perdoadoras. Ela rejeita o pecado e acolhe os arrependidos. Eu não posso aceitar o pecado, mas o arrependido eu preciso amar. Eu preciso abraçar. Eu preciso acolher. Calvino, mais uma vez, ele disse: sempre que deixamos de consolar aqueles que são movidos de uma sincera confissão de pecado, favorecemos o próprio Satanás. Vou repetir, a sinapse é pedagógica e eu aprendo mais. João Calvino diz: sempre que deixamos de consolar aqueles que são movidos a uma sincera confissão de pecado, favorecemos o próprio diabo. Eu e você precisamos ser uma igreja terapêutica. Gálatas 6:1, Paulo já havia dito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-o, para que não sejas também tentado. Você caiu alguma vez? Alguém lhe estendeu a mão? Você traiu alguém alguma vez? Alguém lhe estendeu a mão?
Você errou alguma vez? O espiritual lhe estendeu a mão? Então, em nome de Jesus, estenda a mão. A nossa igreja aqui, primeira, precisa ser uma igreja acolhedora, terapêutica, com aqueles que caíram em pecado. Falava isso com o Michael, indo comigo para Maringá. A igreja como um corpo precisa abraçar aqueles que ninguém querem fazer. Abraçar. Receber de novo. Segundo, Satanás alcança vantagem sobre a igreja quando induz os faltosos a pensar que não há mais chances de restauração. Irmãos, Satanás tem duas estratégias e muito simples. Ele é um ser limitado, limitado por Deus. E ele tem duas estratégias apenas. A primeira é induzir o homem a pensar que o pecado é inofensivo. Essa é a primeira estratégia dele. Pode pecar, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. A graça é maior que o pecado. Essa é a estratégia de Satanás. E a segunda é induzi-lo a crer que não há restauração para aqueles que caíram em suas amarras. Ele joga com essas duas coisas. O pecado é inofensivo, então pode brincar com ele como Sansão. Brinque, vá brincando, vá brincando. Se você cair, a graça te levanta. É isso que ele continua fazendo de noite. E a segunda é, caiu, sem chances. Não há mais restauração para você. Ele continua dizendo isso de noite. Então para ele, aquele que caiu em adultério não tem mais chances. Para Satanás, aquele que cheirou uma carreira de cocaína não tem mais chances. Para Satanás, aquele que fumou um cigarro de baseado é imperdoável. Para Satanás, a prostituta é lago de fogo para ela. Imperdoável. Mas para o Senhor, não. O único pecado imperdoável e que eu vou ministrar aqui muito em breve, é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos entender o que é isso. O resto, Deus perdoa. Perdoa. E louvado seja Deus que Ele perdoa. Se a igreja deixa de restaurar os que foram feridos e não os perdoa, Satanás alcança vantagem em seu perverso intento. E último, é que Satanás é um inimigo muito perigoso. E temos que estar atentos. Olha o 11 como termina. Pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Esse adversário é perverso, é maligno, é mentiroso. Subestimar as suas estratégias é uma consumada loucura. Irmão, já estou terminando, aguenta só um pouquinho aí. Eu queria terminar às 11 e não vai dar tempo. Eu tive muitas experiências dessas em Campinas, muitas. Certa feita eu pregava numa igreja, tinha umas 500 pessoas dentro daquele templo naquele dia. E eu desci. Eu estava ministrando sobre restauração, porém em outro texto. Quando eu desci pelo canto, um rapaz e uma moça de estatura mediana aí de uns 30 e poucos anos. Eles vieram a mim com lágrimas nos olhos. E disseram assim: pastor, o senhor tem um tempinho? Eu disse: eu tenho.
Eu cometi um pecado muito grave contra o meu marido há uns anos atrás. Nós éramos de uma igreja que nós fomos disciplinados. Não apenas do banco. Nós somos expulsos da igreja. A grande questão, pastor, é que a nossa igreja era de uma igreja que não há mais salvação para quem adulterou. Vocês sabem de quem vos falo. Expulsaram-nos. E eles estavam tão consumidos pela tristeza excessiva, como ouvimos aqui nessa manhã, que eles não tinham mais forças para querer voltar. Eles foram humilhados pela igreja. A igreja os humilhou, difamou, caluniou. A igreja que era para ser sal e luz, ela foi martelo. Ela esmagou a cana quebrada. E eles saíram da igreja e não tiveram nenhum apoio, nem por parte dos pastores e nem de ninguém. Esqueceram os irmãos como se eles fossem Judas. Sabe o que aconteceu? Deus os pôs na minha frente. Irmãos, eu nunca esqueço aquele dia, até hoje eu me emociono. A moça chorava tanto. Ela disse assim: pastor, eu traí meu esposo. Ele me perdoou, a igreja não. Nós somos expulsos. Meu marido hoje usa drogas. E eu falei: Senhor, meu Deus, o que nós temos feito com as pessoas, irmãos? Temos mandado pessoas para o inferno. Nós condenamos as pessoas num simples estalar de dedos. Eu chorei tanto naquela noite, a Luciana não estava comigo, era numa Assembleia de Deus. Me perdoa, irmãos. Isso é uma tristeza para mim. Isso é uma tristeza para Deus. A moça cheia de marcas, Alisson, cheia de cicatrizes. Eu dei um abraço nela e disse: a restauração para você. Procura uma igreja séria, uma igreja sadia. Irmãos, isso é tão sério. Há um desígnio de Satanás. Para minar a sua e a minha fé. A devoção e a boa ordem da igreja. E sabe qual é o nome desse desígnio? Amargura. Falta de perdão. Irmãos, Satanás tem ganhado de goleada de muitas igrejas. Escute isso, por favor. Existem igrejas que quem prega no púlpito é Satanás. Existem igrejas que a maioria dos ministérios, quem governa é o diabo. Por quê? Há pessoas rancorosas.
Há pessoas cheias de preconceito, que apontam o dedo sem medo de errar, e dizem assim: prostituta, drogada, adúltero, sem dó. Irmãos, como é que a nossa igreja vai crescer? Me responda. Como igrejas crescem? Cheias de mágoas, cheia de juízes sentada nos bancos. Impossível. Escute essa palavra, por favor. Em nome de Jesus. Criticamos os filhos das pessoas como se eles fossem objetos. Não vai dar nada. Perdida. Perdido. Viu o que Deus fez com a Stephanie, pastora? Vai dar nada. Olha o que Deus fez. Esse aí, perdido. Não. Eu termino, senão vou até o meio-dia falando. E chega. Eu vou dizer só isso para nós orarmos. Se uma congregação ou uma pessoa dessa comunidade possui espírito rancoroso, Satanás usará essa atitude como ponto de partida para novos ataques à igreja. Eu vou repetir. Por favor, escreva isso, coloca no imã da geladeira. Líderes aqui de ministérios, pastores que estão aqui e me assistem, líderes de ministério que estão aqui e que estão me ouvindo, guarda essa frase. Se uma congregação ou alguma pessoa dessa comunidade, da nossa, possui um espírito rancoroso, Satanás usará dessa atitude como ponto de partida para novos ataques à igreja. E sabe o que vai continuar acontecendo? Ele terá vantagens sobre nós. Por isso, o perdão restaura, mas a falta dele destrói.